Agora vai. Pai do Senhor a todos. Glória a Jesus. Todo mundo me ouve aí? O áudio tá legal aí? O celular travou aqui, mas eu acho que agora vai. Glória a Deus. Dá um sinalzinho pra mim aí, pessoal que tá aí. Tá ok o áudio aí? Coloca um legal aí. Pronto, ótimo, missionária. Pai do Senhor Jesus a todos. Bem-vindo a mais um dia da live Paixão por Almas. Eu vou dar alguns minutinhos aí para você estar compartilhando com o máximo de pessoas essa live. Manda aí pelo menos para 10 pessoas aí nessa noite. Missionária Mila já entrou, já lhe vi aqui. Deus te abençoe, minha querida. E nós vamos iniciar, mas eu quero deixar você com alguns minutinhos aí para você enviar o máximo de pessoas que você conseguir aí agora. E já já a gente começa. Que eu posso descansar neste lugar, sempre da tua vontade. Leva-me, quero chamar uma mami. Jesus, muito obrigado. Tu és tão bom. Pai do Senhor. Tua simplicidade ensina-me, tua integridade ensina-me, que eu alcance essa santidade, que eu te adore em verdade. Tua simplicidade ensina-me, tua integridade ensina-me, que eu alcance essa santidade, que eu te adore em verdade. Faz-me conhecer a sala do trono, o lugar santo dos santos. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para você que entrou agora, né? Tem alguns ainda que vão pegar a live mais adiante, mas para mim é um motivo de alegria, querido, estar com você hoje aqui em mais uma noite onde Deus com certeza vai marcar o teu coração. Eu quero iniciar a live dessa noite, né, explicando para você que talvez seja a sua primeira noite aqui. Ontem esteve conosco o pastor Celso Fabiano, lá do Amapá, foi uma bênção, Deus falou muito ao nosso coração e o nosso coração se enche de alegria e de expectativa também para essa noite. Né? Eu sei que você tem um desejo no seu coração de pregar a palavra
E aquilo que para você pode parecer pouco, pode ser tudo na vida de alguém. Nós dissemos ontem que você pode ser a resposta que alguém precisa. Então, nessa noite estará conosco a missionária Mila, né, da IMW, Igreja Metodista Wesleyana, lá em Moçambique, né? Um amor de pessoas, o prazer de conhecer, ainda que online. Ela vai estar conosco falando um pouco da sua história. Com certeza não perde não. Fique até o final e Deus tem algo muito forte para o teu coração nesta hora. Eu quero deixar uma palavra para você aqui. Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 7 ao verso de número 10. Diz a palavra do Senhor assim: O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus e elas governarão o mundo inteiro. Glória a Deus. Eu fiquei com meu coração alegre neste dia, meditando nessa palavra, porque o Senhor comprou as nossas vidas, todos os homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, diz a palavra. O Senhor, ele chamou para um propósito, chamou para a salvação. E talvez você vai estar na live dessa noite, você ainda não é evangélico, ou você está afastado dos caminhos do Senhor. Ainda durante o transcorrer dessa live, você pode entregar sua vida para Jesus e dizer assim: eu quero viver esse evangelho, eu quero viver essa vida, eu sei que eu tenho algo a fazer na vida das pessoas. No final da live a gente tem o nosso desafio diário. Ontem foi para a gente evangelizar pessoas, né, para mandar versículos, e as pessoas que eu mandei mesmo ficaram muito felizes e mandaram a resposta. E hoje no finalzinho nós temos outro desafio. Fica aí até o final. Com certeza Deus tem algo a falar ao teu coração. Queridos, vamos orar. Hoje a nossa cidade completa 110 anos e nós precisamos orar pela nossa terra. Depois da oração já vou estar convidando a missionária Mila e ela vai estar conosco até o final. Mas eu quero orar com você nesse momento. Queria que você curvasse a tua cabeça aí onde você está, fechasse os teus olhos. Vamos falar com o Senhor nesta hora. Pai, nós louvamos o teu nome. Obrigada porque Itabuna, Senhor, está rodeada de orações, Senhor. Eu sei que os céus têm sido bombardeados com orações de todas as vozes. Nós precisamos de um milagre na nossa cidade. Nós queremos pedir ao Senhor, neste dia que essa cidade, Pai, aniversaria, que o Senhor esteja manifestando o teu poder, Pai. O tempo não é fácil, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu quero abençoar esta terra, eu quero abençoar quem mora nesta cidade, aqueles que ainda estão vindo para cá, aqueles, meu Deus, que dependem do comércio. Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre. Ó Deus, nós apresentamos a liderança desta cidade, todas as coisas, Pai, que estão sendo realizadas, a saúde, a economia. Meu Deus, nós te pedimos um milagre da tua parte. Eu oro pelas pessoas que estão nessa live. Senhor, fala a cada coração. Usa a tua filha de maneira especial nessa noite. Eu sei, Pai, que ela irá edificar nossas vidas através do Senhor, Jesus, e que possamos dar lugar e ouvir a tua voz. Meu Deus, arde no nosso coração esse desejo missionário, Senhor, que possamos buscar almas, meu Deus, ainda que muito distantes, ainda que muito longe. Eu creio, Senhor, que o Senhor nos comprou e o Senhor não nos comprou parcelado, o Senhor comprou à vista. A tua palavra diz que a cédula de dívida que estava contra as nossas vidas foi rasgada e nós fomos, Pai, comprados para o Senhor. Que possamos, meu Deus, viver a nossa vida inteira aos teus pés. Nós entregamos essa noite, te pedimos, fala conosco neste lugar, meu Deus, através dessa live, nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Vou convidar nessa hora a missionária Mila. Deixar Deus usar ela aqui ainda mais nessa hora. Glória a Jesus. Aleluia. Estou aguardando ela aceitar. Oh, aleluia! Paz. Oh, minha amada.
A paz. Prazer te conhecer, ainda que virtualmente. Amém, amém. A honra é nossa. Aleluia, que bênção. Missionária, nós estamos nessa série aí, Paixão por Almas, né? E algumas pessoas vieram ao nosso coração para a gente convidar. Eu já quero te agradecer pela disposição, pela sua disposição em nos atender, em compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito, né, em nossas vidas. Está aí já a pastora Ivete Diogo mandando um abraço, Hum, saudades. Ela está colocando. Amém, E muita coisa eu sei que Deus tem feito. Ontem a gente estava conosco, Elcio, foi uma bênção também. E tem um povo amém, curioso para saber onde é Moçambique, o que, que a senhora tem feito por lá. Deixa Deus, amém, né, o tempo que nós temos disponíveis aí. Se necessário for, a gente reinicia a live, mas pode ficar bem amém, para contar um pouco da sua história, como começou isso, as renúncias, né? Aquilo que Deus colocar no teu coração. Fica à vontade nessa noite. Deus te abençoe. amém. Eu agradeço a confiança, né? A Igreja Metodista Wesleyana de Itabuna. Estive aí junto ao pastor Roberto Diogo, Ivete. Um beijão para essa igreja amada. E nós agradecemos, né? Deixo o abraço do pastor Joel, parabenizando a cidade hoje. Temos orado pelo nosso país e Bahia está nos nossos corações. Passamos aí 7 anos em Itaém, então temos um amor muito grande pela Bahia. E agora te conhecendo, que Deus abençoe, queremos ser usados por Deus nessa terra e nessa live. Amém? Eu sou esposa do pastor Joel, meu nome é missionária Mila. Nós pastoreamos no Brasil, num tempo mais ou menos 23 anos. Tivemos um pastoreio no Brasil, um pastorado, em alguns estados do Brasil, como Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, em outros locais também. E assim, mas sempre ardia nos nossos corações a chama por missões, tanto no Brasil quanto fora, e principalmente pelo continente de África. Então, desde que nos preparávamos, há 28 anos atrás, nosso coração já ardia por África. E quando nós pastoreamos no Mato Grosso do Sul, por 7 anos lá, nós tivemos um contato maior com tribos indígenas. Servimos os irmãos ali também, mas sempre no nosso coração era um desejo muito grande. Então, quando meus filhos iam crescendo, a cada nomeação, a gente sempre conversava com eles. Se um dia a gente quer ir para a África, mesmo que vocês não puderem ir, o pai e a mãe querem ir para lá servir aquele povo, não é? Então, eu acredito que foi um chamado específico para a vida do pastor Joel e para a nossa vida. Já são 4 anos, então a gente, se fosse para desanimar ou voltar atrás, já tinha voltado, não é? Um chamado específico, para nós uma honra estar naquele local, cumprindo o ID do Senhor, mas esse ID a gente começou aqui no Brasil, não é? Começamos a partir da nossa igreja, nós somos convertidos, eu sou convertida há 33 anos, então lá ouvindo o meu pastor lá atrás, as igrejas nos incentivavam nas EBDs, né, nos cultos de missões, nas vigílias, a orar por missões, a orar pelo mundo. Então, por mais que a gente tinha uma roça para atingir, no sul de Minas, de onde eu venho, tinha várias roças ali, mas a liderança, a igreja naquela época que eu servi, que eu fui pastoreada, forjada, ela conseguia colocar em nós não só alcançar a roça, mas aquela visão de mundo. Tanto que dessa igreja temos 3 missionários que estão no mundo hoje. Meu Deus. Maravilha. E me fala aí como é que foi essa experiência inicial, né? Porque eu acho que toda pessoa missionária que tem o desejo de fazer missões, primeiro nome que vem na mente é África, né? É, Alguém, ontem até o pastor falou aqui, e é uma verdade, tem muita gente no Brasil, poderia fazer um pouco mais pelo Brasil, mas fica assim, acha que missão transcultural, que é a missão do coração de Deus, né? E na verdade a gente entende que
qualquer lugar é um lugar para a gente fazer missões. Então, independente se for lá fora ou aqui, como a senhora falou, existe sim uma chamada específica e, claro, há uma curiosidade muito forte em nosso coração de conhecer, né? A gente conhece a África pelas danças, pela alegria, é um povo muito sofrido, mas ao mesmo tempo, e por muitas vezes já assisti vídeos que me emocionaram muito e aquela vontade de entrar na tela e poder ser transportada para um lugar, né? Dizer, meu Deus, Aham, eu ainda vou ver esse povo de perto, porque a gente vive num contraste, infelizmente. Nós vivemos no céu e não sabemos, né? com Tem tantas certeza. pessoas hoje que tem tantas possibilidades e reclama tanto da vida, e a gente sabe que lá a realidade é outra. Então, assim, como foi essa renúncia, chegar lá e saber que tinham coisas que a senhora ia ter que abdicar? Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de uma missionária, também, que foi para o continente africano, e ela chorava, ela falava para Deus, Deus, o meu sonho é me ver no espelho, porque ela não tinha um espelho para se ver. Ela falando, né, o tanto que Deus tratou da vaidade dela, várias coisas, e a gente sabe que não é fácil. Então, como foi para a senhora essa adaptação? Então, é importante, né? Você que está participando dessa live, até você que não é cristão na sua religiosidade, no seu conhecimento de Deus, que está buscando. Existe um teólogo que diz assim, Maxwell, ele diz assim, que o ser humano ele tem dois propósitos pelo qual ele nasceu. Então, primeiro ele precisa descobrir, ele precisa entender que ter essa consciência que Deus permitiu que ele nascesse. Então, você, 7 mil bilhões de pessoas no mundo, elas não estão aqui por acaso. E o segundo propósito, a gente tem que descobrir por que nós nascemos, não é? Eu não nasci simplesmente para fazer parte de uma família. Sim, para trazer amor, alegria, para fazer o melhor para minha família, para minha sociedade, para minha comunidade, para o meu país, mas tem um objetivo, um propósito que Deus colocou cada um de nós nessa terra. Não é simplesmente para eu ocupar lugar, entendeu? Cada um tem que entender esse propósito. E essa questão de missões, seja aí, ou seja além mar, não existe. Aqui eu faço mais, quem está fora faz mais quem está. Não existe isso. Porque todos têm um propósito debaixo dos céus. Deus tem um propósito para cada um. Então você está no seu local de trabalho, ali você pode ser um missionário. Eu me lembro de um irmão que fazia parte da igreja onde eu era, e esse irmão chegou com um senhor. E esse senhor disse para o pastor, pastor, eu quero batizar. Aí o pastor disse, não, meu filho, mas você conhece a igreja? Conheço a igreja, mas é a primeira vez que você veio. Não, pastor, mas eu quero batizar. Aí o pastor foi mais a fundo com esse irmão, com esse senhor, conversando com ele. Ele disse, não, pastor, porque um membro da sua igreja me apresentou Jesus, me apresentou o Espírito Santo, me disse sobre a vida eterna, me disse sobre Jesus Cristo, me falou a Bíblia, então agora só me falta aceitar esse Jesus e me batizar. Não é? Então, cada um, aonde Deus tem colocado, missões começam a partir daí. E não quer dizer porque eu estou lá que eu vou fazer obra maior dos que estão aqui, de forma nenhuma. O que vale é o propósito que Deus tem. Às vezes na África eu vou tocar uma pessoa que será para a eternidade, mas aqui você vai tocar milhões. Por exemplo, a pessoa que me ganhou para Cristo é um presbítero que está lá no cantinho dele, já com 87 anos, mas ele ganhou 3 pessoas para Cristo que estão tocando o mundo hoje, estão nas nações. Então, ele fez obra menor do que os missionários que estão tocando? De forma nenhuma. Deus não vê assim. Não é? Então, existe aquele lema da Igreja Metodista Wesleyana que missões começa a partir de você e termina onde Deus quiser. Aleluia. Então, começa aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, onde eu estou, começou ali no sulzinho de Minas e está terminando hoje, está indo para a África e Deus sabe para onde vai nos enviar. Começa aí no seu bairro de Itabuna, não é? E qual que é a mensagem de missões? É a mensagem do amor, é a mensagem da esperança, é a mensagem de deixar para a pessoa claro, haverá um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais morte. É uma mensagem de expectativa escatológica,
Então, o mundo hoje está sofrendo tanto, principalmente com essa pandemia, e vem você, não importa se você está no seu trabalho como uma empregada, na sua faculdade como estudante, na sua casa como dona de casa, não importa. O nível social, o que você tem, a sua sabedoria, o seu talento, Deus não está preocupado. Tanto que um dos pregadores, Hudson Taylor, disse que não foram os grandes homens que fizeram grandes coisas para Deus, mas os pequenos e fracos, na mão de um Deus poderoso, aí sim. Então é essa a diferença. Então, assim, essa importância, né? Porque eu atravessei o oceano, mas você, missionária, está atravessando a calçada da sua casa, está entrando num bar, está entrando no hospital, num presídio, não existe diferença. A diferença agora é muito mais, se houvesse alguma, mas é muito mais assim no sentido de cultura. Aí sim o missionário precisa desse preparo para chegar em uma outra cultura, para entender essa cultura, para poder comunicar o evangelho a partir do entendimento dessa cultura. Então, assim, é um estresse muito grande, a adaptação, o período de contextualização daquele local, não é? Você chega lá, você não... Por exemplo, no local que eu estou, fala-se 3 dialetos. Meu Deus. 3. Fora o inglês, tem o chinês lá, tem o japonês, tem o francês. Então, tem o português de Portugal. Não tem o português brasileiro lá, é o português de Portugal. E ainda tem a língua Emakua, Makua, Makonde e Xangana. Fora os demais dialetos. Então, assim, esse envolvimento, aí existe um exercício e um preparo e a convicção da chamada específica para um local assim, não é? Porque eu fiz obra no Pará, eu fiz obra, eu servi o Senhor na Bahia, no sul da Bahia, no norte do Pará, no sul de Minas, no Espírito Santo, em outros locais, no Mato Grosso do Sul, cada um tem a sua cultura, no sentido brasileiro somos, mas cada um tem a sua diversidade. Já lá são inúmeras. Então, a gente, pelo poder do Espírito Santo, que com a convicção dessa chamada, porque você vai falar, às vezes o dialeto deles está tentando aprender, eles riem de você, né? Então, se a pessoa, às vezes ela está agitada, aquele monte de gente falando aquele dialeto, você não entende, você precisa comprar um pão, você precisa comprar alguma coisa, e você, não é? Então, assim, não temos tanta essa dificuldade, porque lá tem o português de Portugal. Mas muitas das vezes eles não entendem. Então eu tenho que falar como português de Portugal, pois. Né? Mas a maravilhosa graça de Deus, o poder do Espírito Santo, que quando a gente imagina, Senhor, não tem como. E aí o Senhor vem com a unção dele e mostra que todos os povos, todas as línguas, todas as raças, quando você leu esse versículo introdutório, sabe, meu coração vibra, porque o Senhor Jesus Cristo um dia vai reunir a todos. E eu e você, independente da situação que ocupamos ou da família que pertencemos, o menor, o maior, não importa a nossa classe social, a gente tem algo para dar, para dizer para as pessoas, olha, um dia vamos morar lá, tem esperança nessa terra, né? O mundo está aí vivendo esse caos, mas existe uma esperança, haverá um rei que vai governar todos, ninguém vai ficar desprezado. Então, a mensagem do evangelho é muito simples, e a gente a cada dia mais, os tempos estão se remindo e a gente então tem que tentar cumprir o propósito de Deus nesta terra para nós. Porque senão um dia nós vamos ter que dar conta. E aí? O que nós teremos para apresentar ao Senhor? E me fala um pouco dos cultos, missionária. Como é a igreja lá? Quantas pessoas? Vocês têm 4 anos, né? E aí, criança na igreja, como é o culto? O povo lá é animado. Porque a gente tenta aqui visualizar a cena, né? De como seria. E com certeza, assim, a África, por muitas vezes, o continente africano, sempre foi apresentado nos cultos de missões dentro das nossas igrejas, eu digo no geral, no Brasil, como aquele menino que está bebendo o xixi de um animal,
como uma Uhum. situação caótica. E a gente sabe que o povo de Deus, mesmo passando por grandes desafios e dificuldades, ele é um povo alegre, ele é um povo diferente. E eu vejo isso, né? Tem alguns trabalhos missionários que às vezes a gente acompanha e a gente vê, claro que cada lugar é um lugar, tem uma realidade, Aham. mas quando a senhora chegou lá, eles te amaram de primeiro, é um povo apegado, como é a experiência? Então, nós fizemos, a primeira experiência, nós fizemos 32 horas de voo, Meu dormimos ali no aeroporto da África do Sul, só inglês, inglês. E quando chegamos, estávamos muito cansados, porque existe o fuso horário, né? Então, toda aquela tensão e mais o fuso horário. Mas quando a gente chegou no local, veio umas pessoas da igreja e eles vieram cantando. Já começou ali. Então, eles vieram cantando. Esse vídeo tá até acho que no Face, na época era o Face. E deu muitas visualizações. E aí, porque foi para a Igreja Wesleyana do Brasil todinho. Então, a gente meio assim, porque a gente estava no fuso horário e dependendo do organismo, o fuso horário te deixa meio como se você tivesse tomado um remédio para dormir. E sabe quando você acorda? E aquele povo com aquela alegria, assim, sabe? Eles colocando a capulana, me vestindo com a capulana, que são esses panos que eles usam, né? E isso é uma forma de nos receber, dizendo da gratidão da gente estar lá, a gente sendo para eles, né? Eles ainda têm isso que a gente, não como branco, mas como líderes na vida deles. Então foi muito emocionante. Então eles cantaram, eles dançaram, e a gente não conseguia retribuir muito, primeiro porque a gente não sabia dançar, como eles. E não tínhamos, eu particularmente, eu não tinha força, né? Porque foram 3 dias praticamente de viagem, então a gente estava, porque você não podia dormir no aeroporto, então a gente estava mas foi maravilhoso. E quando a gente vai, porque a gente visita muitos as aldeias, né? A Igreja Metodista Wesleyana tem hoje cerca de 37 igrejas dentro do mato, que os missionários estão indo ali, dando assistência lá. Agora, pastor Joel e eu fomos nomeados para uma província chamada Província Nampula. E aí nós ficamos na cidade de Nampula. Mas esse tempo que nós tivemos em outro local, então a gente também visitava essas aldeias. E assim, é igual você falou, a gente entra em local que não tem água. Eu desci do carro certa vez, eu vi uma jovem que devia ter uns 16 anos, e ela pegou uma garrafa PET, e essa garrafa PET estava pela metade com uma água meio marrom. E ela lavando o rosto da filhinha dela com essa água. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. E já teve também situações, por exemplo, de eu ir tomar banho, porque quando a gente entra nesses locais, não tem como voltar. Então você vai para dormir. Então, em alguns locais, todos os locais que a gente dormia em barracas, né? E dormíamos em barraca, e às vezes eu ia tomar banho. E certa vez me trouxeram essa água amarela, porque eles não tinham água, né? Então, sempre no carro eu levava água para banho, né? Porque dependendo do local que a gente fosse ficar, não tem água mesmo. É aquela água. Então, assim, mas quando a gente vê a alegria deles, sabe, assim, a espontaneidade deles na adoração, aí eu digo para você que não existe língua, que não existe tribo, que não existe nada. Sim, é uma coinonia, assim, é uma coisa que eu não sei te explicar. É só você indo para você entender o que nós, missionários, somos recompensados com essa alegria, sabe? Você entra nesse lugar, você vê jovens adorando a Deus, meninos, mulheres, moças, sabe? Às vezes não tem roupa direito, não tem até alimentação, mas no momento de adoração eles fazem, não tem como Deus não ouvir, sabe? Então, às vezes, assim, a gente fica envergonhado, a gente fica envergonhado. Às vezes você vai contar, você tem aí 40 camisetas dentro do seu guarda-roupa, né? Uns 20 sapatos. E aí você vê a pessoa literalmente não tem nada. Se tiver muito, é um saco de milho, que vai pilar esse milho para ter o fubá, para fazer a comida dele chamada shima, entendeu? E se alimentar daquilo todos os dias, sem uma carne, sem um peixe, quando tem, né?
quando tem. Mas a alegria assim, é Deus, sabe? Nós entramos certa vez num local que eu falei, meu Deus do céu, parecia um estado de guerra. Parecia assim que tinha. Depois nós fomos descobrir, tinha um país, um dos países no mundo, está entrando lá nesse local que a gente visitou para poder pegar madeira, sabe? E aí, assim, muita fumaça, e eu não via poço em canto nenhum, não via água em lugar nenhum, não pudemos dormir lá, devido a ser perigoso ficar lá. E quando as pessoas começaram a adorar a Deus, eu falei, Senhor, como que pode? Você, missionário, vai lá, você, brasileiro, vai lá, você não quer nem abrir a boca de tanta vergonha, sabe? Assim, aqueles realmente que têm um encontro com Cristo, que entendem o poder do Senhor Jesus na vida deles, você está entendendo? Eles não abandonam Deus. E num dos locais que eu fui, eu fiquei muito impressionada, porque quando eu estava voltando, o rapaz que cozinhou para nós, ele tem mais ou menos, tinha uns 17 anos, mas parecia já um homem de 30 e tantos anos. E quando eu estava voltando, ele era o único que falava o português de Portugal. O restante da aldeia, todo só macua, porque são os mais velhos, então só o dialeto do macua. E aí ele me chamou e disse, missionária, eu preciso que você me traga uma Bíblia. Aí, porque eu vou ler a Bíblia e vou contar a história para a igreja. Aí eu disse sim. Aí ele disse, se você não puder trazer a Bíblia, traz para mim uma folha da Bíblia. Então, às vezes, a gente tem tanto. E a gente, não é? Nesse local, os locais mais pobres mesmo, que não têm acesso. Então, hoje no Brasil, a pandemia está tendo um certo cuidado por parte dos nossos líderes, mas nesses locais, principalmente países de África que vieram de guerras civis. Então, assim, e aí você chega para falar do amor de Deus para uma pessoa que está vivendo essa situação, não é? Então, assim, é Deus mesmo, sabe? Que capacita pelo poder do Espírito Santo a vida do missionário para vir a força do Senhor na vida dele, para ele dizer para a pessoa que tem jeito, sabe? Que é possível. Então, a gente está lá com essa missão. Para nós tem sido uma alegria muito grande, sabe? Eu sei que a renúncia aqui é muito grande, deixamos os filhos, né? Já estão grandes, mas estão aqui. Mas para nós tem sido uma honra servir esse povo. Maravilha. E vocês retornam quando para lá? Olha, eles estão para abrir o aeroporto agora em agosto. Então, tudo dando certo. Até hoje, o jornal que nós vimos, a abertura para agosto. Mas a gente depende de... Porque por onde passamos, que é Angola, está fechado ainda. Então, a gente precisa dos 2 países abertos para a gente chegar até Moçambique. Mas estamos ali já com a igreja, não sei se você sabe, ali na cidade de Nampula, ela tem mais ou menos 6 milhões de habitantes. Meu Deus. A província, né? Que seria o estado de Nampula. E a cidade de Nampula está por volta de 700 mil, 800 mil habitantes. E o Senhor nos deu naquele lugar um terreno, que é mais... E esse terreno, ele é tipo aldeia, tá entendendo? Ele está perto da cidade, mas você chega nesse terreno, não tem água, não tem luz, né? Não tem escola. Tem escolas mais à frente, mas não tem escolas que dê para atender as crianças. E o Senhor nos deu ali um terreno e nós já começamos o nosso culto. A partir de julho do ano passado, nós começamos o nosso culto e nós cultuamos debaixo do pé de árvore, até a gente poder levantar a igreja. Maravilha, maravilha. Maravilha. A gente fica assim, maravilhado e ao mesmo tempo repensando a nossa vida, né? Eu sei que só o chamado em Deus para fazer isso, de abrir mão, né, de benefícios. Com certeza existem coisas na vida da senhora que a senhora teve que deixar para trás, né? Muito. Muita coisa, muita renúncia pessoal, sonhos pessoais, por amor ao Senhor, por amor a um povo. E eu sei que o galardão não vem na terra, né? Claro que a gente vai recebendo essa recompensa aqui imediata da gratidão. Não tem palavras que paguem o sorriso, saber que você pode mudar a vida de alguém, né? Com certeza
Eu imagino o apego que eles também têm a vocês dois, né? Porque é uma resposta. Na verdade, é como se uma flecha que foi lançada e chegou no alvo. E a gente vê isso hoje no Brasil, uma dificuldade muito grande. E eu queria deixar aproveitar a senhora aí, queria deixar esse clamor aos irmãos da live, né? Às vezes nós gastamos tanto, irmãos, com coisas supérfluas. E eu queria até que depois a senhora me mandasse, né? A agência, a conta, se a gente pudesse Aham. contribuir com esse projeto, os projetos de vocês. Você que entrou nessa live, às vezes você gasta R$ 20, R$ 30 com um hambúrguer. E quanto isso durante um mês, e quando a gente pensa em obra missionária, a gente entrega R$ 2 ao homem, a um viciado de droga na rua, e diz assim, vamos ver o que ele faz com o meu dinheiro. E tem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, precisam do nosso apoio, né? E a gente precisa fazer algo mais. Eu fico, assim, pensando no quanto a gente ainda poderia ser útil fazendo. Talvez eu não tenha a condição, você da live não tenha condição de estar na mala da missionária Bíblia e dizer, vamos viajar junto, missionária. Mas você pode contribuir com a obra, você pode fazer algo, você pode orar, né? Porque eu sei que o inimigo também investe. Eu queria perguntar à senhora também se vocês sofreram algum tipo de perseguição nesse lugar já. Como é o clima lá? É propenso ao evangelho? Tem muitas pessoas que ainda rejeitam. Como é em relação à evangelização? É assim, lá é Moçambique, nós estamos no norte de Moçambique. Então, a Igreja Metodista Wesleyana, os trabalhos desenvolvidos em Moçambique é no norte. O norte, todo lugar no norte dos países do mundo são mais afetados. Então, tem muita dificuldade, muita pobreza, tem um lado bonito. Quem for lá vai ver o lado bonito, mas vai ver o lado, assim, muita pobreza. Por exemplo, aqui nós estamos na pandemia, então se eu passar uma dificuldade, eu vou no serviço social, o vizinho fica sabendo, alguém procura ajudar, não é? Lá não. Lá é cada um achar para o seu. Tá entendendo? E se o governo não ajudar, é fome, fome, fome. Existe inclusive um testemunho, né? De uma igreja em África, parece que foi na Somália, que oravam, oravam, oravam e desceu um alimento do céu para esse povo comer, que até hoje eles não conseguem explicar. Então, você tem que entender, igreja, que o poder da oração, Luciana Leal canta esse hino, quando a igreja ora, o céu fica atento, porque ela sabe que a qualquer momento vai ouvir a voz do soberano. A gente pode não ter dinheiro, não ter condição, mas a gente tem um Deus vivo, um Deus poderoso, e a igreja orando, a igreja segurando a corda da oração, a corda do jejum, a igreja se mobilizando, sabe? Se a igreja se mobilizar na menor oferta, ela chega lá, ela levanta impérios, porque ela vai pela palavra de Deus e o verbo. A palavra de Deus é ação, então cria, chama à existência aquilo que não existe. Então, a importância da igreja de segurar a corda, né, de entender que missões começam a partir de mim e vai até... Eu tenho várias pessoas assim que falam, Mila, é tão pouquinho, Mila. Eu falo, minha irmã, é o pouquinho que Deus faz milagre, não se preocupa. Foi 5 pães e 2 peixinhos, né? Foram com os pequenos. Então começa com a sua pequena oração, com a sua pequena súplica, o seu pequeno jejum, a partir daí, e podendo, né, Senhor, me dê visão espiritual para eu poder olhar além. Porque quando você menos imagina, pela fé, você está enraizado lá, sabe? Um tijolo que a gente põe lá, é você lá junto, o poder da tua oração, a tua fé, atravessando os continentes. E é assim que Deus trabalha. Deus não começou com muitos. A igreja primitiva foram 12, eram 11. Aí se levantou, foi levantado mais um com 12 homens. O evangelho chegou para você e chegou para mim. E o evangelho está entrando nos locais mais improváveis. Agora a gente precisa da igreja, porque hoje o mundo está vivendo essa ordem. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo no mundo. Então, existem religiões que estão crescendo muito. A feitiçaria ali é muito séria. Eles levam muito a sério. Então, a tradição também, entendeu? Mas o Senhor tem sido fiel. Assim, eu sempre orei. Porque Nampula, irmã, a cidade de Nampula tem
várias nações ali. Tem japonês, tem chinês, tem português, tem... Só nações de África tem mais de 13. Só nações de África, nigeriano, somaliano, e o Malau e por aí. Então, assim, quando eu oro lá, e aqui também eu fico, Senhor, me dê as nações por herança. Senhor, me dê as nações por herança. Então, assim, mas o islamismo tem crescido muito, né? A feitiçaria tem tomado muita conta. A tradição é de milênio, né? Então, assim, é importante esse envolvimento com missões. E eu digo sempre assim, se você for ofertar, mas não for orar, nem manda a tua oferta. Porque não tem sentido, irmã, porque não é o dinheiro que faz. É o dono do ouro e da prata que direciona. E aonde não tem condição, ele vai fazer. Surgir essa condição e surgir o milagre, porque a ordem tem que ser dele. Não é reinos que se levantam para homens, para instituições. É o reino de Deus, um reino de justiça, um reino de verdade, um reino que ampara o oprimido.